A China está caminhando para uma crise, e isso pode ser parte de um estranho plano de Xi Jinping. Eu sou o Caio e você está no canal O Diligente. Se você não ouviu falar, a economia da China está enfrentando uma crise que passou anos em gestação. Mas agora, após 3 décadas de crescimento aparentemente imparável, a bolha está estourando. A China do Partido Comunista parecia ter uma capacidade ilimitada de fabricar e consumir, em grande parte porque o Partido Comunista colocava o crescimento econômico acima de tudo. Mas esse crescimento teve um alto custo. O mercado imobiliário é um exemplo perfeito. Ele representa cerca de 30% do PIB, basicamente o único lugar onde a classe média da China podia investir o seu dinheiro. E vender terras era realmente a única maneira dos governos locais ganharem dinheiro. Serviços sociais básicos, como conserto de estradas, pensões, dependiam da venda de terras. Isso significava construção, uma construção constante. A China tem uma população de cerca de 1,4 bilhão de pessoas, mas pode haver casas vazias o suficiente para abrigar até 3 bilhões de pessoas, segundo um ex-alto funcionário chinês. É por isso que a China tem tantas cidades fantasmas. Só com esse dado, você já pode ver o tamanho dos problemas que a China se meteu. E na minha opinião, ainda vamos ver muita coisa acontecer antes da China sequer pensar em resolver o seu setor imobiliário. Isso porque há muitos anos atrás, as gigantescas construtoras pegavam empréstimos para construir propriedades e pagavam esses empréstimos vendendo os apartamentos que nem mesmo existiam para a classe média da China. Mas não pense que essa prática se restringe só à China. Aqui mesmo no Brasil, é quase regra de primeiro montar o estande de vendas e só depois começarem as obras. Mas o que deu de errado lá então? A verdade é que as pessoas estavam perdendo o interesse. É claro que isso não poderia durar para sempre, e uma hora a oferta de casas se tornou muito maior do que a necessidade delas. Numa tentativa de se salvar, o regime chinês tentou por várias vezes limitar o crédito, que estava rapidamente expandindo a bolha imobiliária. Mas como todo o sistema agora dependia do mercado imobiliário, não podia ser mais interrompido. Assim, como um tubarão que nunca pode parar de nadar, a China nunca pode parar de construir. Então, os calotes começaram. De repente, grandes empresas imobiliárias chinesas não podiam mais pagar as suas dívidas. Isso teve um efeito cascata em toda a economia chinesa. Sem as receitas das vendas de terras, os governos locais começaram a pedir socorro. Entretanto, o governo central considera o socorro aos governos locais um risco moral. Para você ter uma ideia, estima-se que os governos locais devem incríveis 13 trilhões de dólares. Em agosto do ano passado, o partido começou enviando equipes de funcionários para mais de 10 províncias financeiramente fracas para examinar os seus livros. Com tudo isso rolando, e uma grande agitação social começou a se formar na China. E ela logo se tornou uma crise existencial para o Partido Comunista Chinês. Mas por mais estranho que pareça, Xi Jinping parece não se importar. E há uma razão muito perigosa para isso. Por anos, o Partido Comunista Chinês priorizou o desenvolvimento econômico a qualquer custo. Com isso, você pensaria que o partido estaria preocupado com o que parece ser uma economia à beira do precipício. E eles estão, claro, mas o que está aterrorizando o partido é a possibilidade de uma recessão econômica resultar numa agitação social que poderia facilmente derrubar o regime. E eis aqui a nova estratégia de Xi Jinping para enfrentar essa crise. Para ele, agora a economia não é mais a prioridade número 1. Sabemos disso pela forma como o partido está respondendo à crise econômica, pois não o vimos tentando incrementar programas sociais para sua população envelhecida. Também não houve tentativas de reduzir o custo de vida para jovens famílias, especialmente nas grandes cidades como Pequim ou Xangai, onde o custo é altíssimo. Se a economia ainda fosse a prioridade principal do partido, você esperaria ver algum tipo de movimento nessa direção, especialmente porque isso poderia ajudar muito a aliviar qualquer agitação social à medida que a economia começasse a falhar. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, Xi Jinping escolheu se concentrar no desenvolvimento militar e tecnológico.
Para você ter uma ideia, os gastos militares da China estão ficando bastante próximos aos dos Estados Unidos. O orçamento militar real da China em termos reais é provavelmente próximo de 700 bilhões de dólares. Isso é um absurdo de orçamento. Com todo esse dinheiro, eles estão produzindo navios, produzindo aeronaves de quinta geração. Agora, você pode pensar que isso é completamente insano, dado que tudo o que está acontecendo com a economia chinesa. Mas você precisa se lembrar que nos dias de Mao, a China era desesperadamente pobre e, mesmo assim, desenvolveu a bomba atômica, a bomba de hidrogênio e o míssil balístico intercontinental. Ou seja, uma nação em guerra pode negligenciar um pouco a pobreza, certo? Xi Jinping tem alertado o povo chinês sobre grandes lutas pela frente e para se prepararem para a guerra. E sob essa perspectiva, uma economia chinesa falida é apenas mais uma arma de guerra, por mais incrível que possa parecer. Isso porque se a economia da China entrar em colapso, também pode prejudicar e muito os Estados Unidos. E para a economia americana, a China como uma oficina é muito mais importante do que a China como consumidora. Como você sabe, a China fabrica de tudo, desde produtos baratos até a maior parte dos equipamentos médicos dos Estados Unidos. E como também já vimos, o quão devastadoras foram as interrupções nas cadeias de suprimento durante a Covid. É por isso mesmo que, do ponto de vista estratégico, é importantíssimo que os Estados Unidos comecem a se desvincular da China agora mesmo, enquanto ainda podem ditar os seus próprios termos. Caso contrário, o Partido Comunista Chinês terá uma ferramenta poderosíssima para usar contra os americanos. A primeira vítima de um partido totalmente militarizado seria o próprio povo chinês. Depois dele, Taiwan. A China jurou usar a força para conquistar a ilha, e como Xi Jinping conhece tudo sobre economia de guerra, é bom olhar tudo isso bem de perto. Agora, o Partido Comunista Chinês sempre se considerou em guerra com os Estados Unidos, mas anteriormente usava guerra econômica, coisas como hacking, roubo de propriedade intelectual, entre outras. Agora, podemos estar caminhando para um período de guerra real. Eu acho que o enorme orçamento militar chinês, que só aumenta a cada ano, é uma das maiores provas disso. Acredito que estamos num período mais ou menos parecido com uma da Belle Époque, onde todos estavam vivendo felizes e ao mesmo tempo produzindo armamentos como nunca antes na história. Será que todas essas balas chegarão um dia a serem disparadas ou ficarão guardadas para sempre em suas caixas? Me diga você o que acha. E se você gosta do conteúdo desse canal, considere nos apoiar e se torne um membro para continuarmos com o nosso trabalho, com benefícios inéditos que vão desde receber postagens exclusivas sobre geopolítica até ter as suas perguntas respondidas em vídeos como esse. Basta clicar no botão Seja Membro abaixo. Muito obrigado por ter visto até aqui e até a próxima.